Olá pessoal, tudo bem? Jonathan Cabreira aqui. Hoje a gente vai falar sobre aprendizado não supervisionado. De uma maneira mais específica, a gente vai aprender uma técnica de validação para identificar o número de grupos, o número de clusters que a gente utiliza, por exemplo, quando a gente está separando os nossos dados em clusters, em grupos, utilizando o K-means. Então, basicamente, imagine que a gente tem um banco de dados de informação de cliente e a gente quer identificar o número de grupos que a gente quer explorar dentro desse banco de dados para que a gente possa fazer uma campanha de marketing mais assertiva, para que a gente entenda melhor os nossos diferentes grupos de clientes. Para isso, a gente precisa saber o número de grupos que a gente vai separar nossos clientes. E a gente pode utilizar algumas técnicas para explorar, identificar esse número de grupos e utilizar outras, que é exatamente o que a gente vai aprender hoje, para validar se o número de clusters, o número de grupos que a gente identificou está satisfatório ou não. Então vem com a gente nesse vídeo aí que está bem bacana. Vamos supor aqui que você trabalha no departamento de marketing de uma determinada empresa. Você tem uma base de dados de vários clientes, com várias informações de clientes, e você vai ser responsável por criar uma campanha de marketing para que você ofereça o melhor produto para cada grupo de cliente em específico e, obviamente, para que você faça uma quantidade de vendas significativas aí para a empresa. Como é que você faria isso? Você pode fazer esse tipo de campanha, por exemplo, fazendo uso de algumas estratégias de aprendizado não supervisionado, como por exemplo é o K-means. Então, basicamente, você separaria esse banco de dados, esses dados, esse cliente, em grupos, exploraria cada grupo, cada característica de cada grupo em específico, entenderia o grupo, entenderia as características e a correlação que tem entre eles e mandaria algumas campanhas de marketing de forma específica, de forma ali mais assertiva para que você consiga oferecer um melhor serviço para o cliente e conseguir mais venda. Muitas das vezes a gente não sabe o número de grupos, né, que a gente quer separar nossa base de dados. Então, em vários casos, um dos grandes problemas que a gente tem é encontrar um número de clusters. E você utilizando o número de clusters correto, o ideal, muitas vezes o que determina aí, um sucesso desse determinado tipo de problema. Então, qual a estratégia? A gente pega um banco de dados, dados de cliente, por exemplo, separa em grupos, entende as características de cada grupo e, a partir disso, você, por exemplo, aciona uma campanha de marketing específica para cada grupo. Só que, às vezes, a gente não sabe o número de grupos, como eu acabei de dizer. E existem algumas técnicas que a gente pode utilizar para separar esses clusters. Por exemplo, o método do cotovelo, ele pode, quando você está utilizando o K-means, você pode utilizar esse método do cotovelo, olhar a curva ali e determinar o número de clusters. Só que, em muitos casos, a gente pode precisar de uma validação para saber se realmente esse número de clusters está sendo suficiente, está agrupando os clientes ou os dados de uma melhor maneira possível e dando o resultado satisfatório para a gente. E é exatamente isso que a gente vai aprender hoje, exatamente isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica chamada Silhouette Score, acredito que seja assim que se pronuncie, e essa é uma técnica de validação. Então a gente vai ver o número de clusters de acordo com a curva do cotovelo, por exemplo, e vai validar de acordo com essa técnica que a gente vai aprender hoje. Então vamos fazer o seguinte, vamos direto aqui para o nosso notebook. Eu vou utilizar aqui o Ares Dataset. Então o Ares basicamente dá informações aqui. A gente tem informações da sépala e da pétala, de comprimento, largura da sépala e da pétala. E a gente tem as classes, que as classes são setosa, versicolo e virgínica. Qual a nossa ideia aqui? A ideia aqui no início vai ser classificar esses grupos, classificar essas plantas aqui de acordo com esse target que a gente tem. Só que a gente vai estar trabalhando com um problema não supervisionado. Então a gente não tem o target. A gente vai imaginar que a gente não tem o target. Só que o que acontece? Vamos lá, vou explorar aqui algumas bibliotecas que a gente vai utilizar, o Ares Dataset, e esse daqui é o dataset que a gente vai utilizar hoje. A gente tem o X aqui, né, que vai ser alimentado, que vai alimentar o nosso cluster, vão ser essas informações aqui das sépalas e das pétalas. E o target é simplesmente a classe que corresponde a cada observação. A gente pode ver aqui que a gente tem 0, 1 e 2, são 3 classes, né? E quando nesse caso aqui, a gente consegue
identificar o número de cluster de uma forma fácil e simples, porque simplesmente a gente sabe que existem 3 classes. Mas quando a gente tem um banco de dados, com vários clientes, a gente não sabe o número de grupos que a gente vai separar os clientes, por exemplo. Então a gente precisa ter alguma técnica de validação que vai ajudar a gente a escolher o número de grupos que a gente quer separar. Então beleza, vou separar aqui os dados em x e y. E aqui eu vou fazer o gráfico do cotovelo, né? Famoso gráfico do cotovelo, onde ele mostra aqui o número de clusters pelo erro quadrado aqui dos clusters. Então, basicamente, se a gente olhar a curva do cotovelo aqui, caso vocês não entendam, a gente tem um vídeo falando sobre cluster, né, clusterização. Então, vale a pena vocês explorarem também, caso vocês queiram entender um pouco mais sobre a curva do cotovelo. Mas, basicamente, aqui a gente vai selecionar o ponto onde o número de clusters, o ponto, né, melhor dizendo também, onde o erro deixa de cair bruscamente. Deixa de cair bruscamente e não tem uma diferença tão significativa a partir de um determinado momento. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, ele daqui para cá, de 1 para 2, ele já cai bastante. De 2 para 3 ele também cai, tem uma queda aqui grande. Mas só que de 3 para 4 e de 4 em diante a queda é bem pequena, bem suave. Então daí a gente escolhe, por exemplo, o 3 seria basicamente o cotovelo, né, por isso que a gente chama curva do cotovelo, porque ele faz essa curva aqui. Então você poderia escolher aqui 3 como número de cluster e bate exatamente com o número de classes que a gente tem. Então faz sentido para esse problema escolher esse número de clusters. Só que em muitos casos, como eu havia mencionado, a gente não sabe os grupos, a gente não sabe a quantidade de grupos que a gente quer separar. Então a gente vai olhar o gráfico, por exemplo, e vai fazer uso desse gráfico para escolher. E, posteriormente, vai validar com, por exemplo, a Silhouette Score. Então, beleza. A partir do momento que eu sei o número de clusters, eu crio aqui os novos clusters e exploro da melhor maneira possível. Aqui eu estou simplesmente vendo os resultados do cluster. Veja aqui mais ou menos como é que ele fez a separação. E aqui a gente tem o gráfico dos clusters. Então aqui eu tenho o setosa, né? Aqui de amarelo eu tenho o virgínica e o vermelho eu tenho o versicolor. Então ele separou dessa forma aqui pra gente. Então se eu estivesse trabalhando com grupos de cliente, por exemplo, então eu separaria o grupo verde, exploraria esses dados aí para entender o que ele pode me passar de informação para que eu faça uma campanha de marketing bem bacana para esse grupo aqui em específico. Isso para cada grupo que a gente separou aí no nosso algoritmo. E como é que eu valido que 3 é um número de clusters ideal? A gente pode utilizar a técnica conhecida como Silhouette Score. Então, basicamente, o que vai acontecer? O que essa estratégia vai fazer para a gente? Primeiro, o processo é feito em 3 etapas. A primeira etapa é o seguinte: a gente já escolheu o número de clusters, então ele vai validar se o número de clusters está certo ou está adequado para o nosso problema. O que ele vai fazer? Por exemplo, ele vai escolher o cluster aqui, ele vai pegar um cluster e ele vai pegar um ponto desse cluster e vai calcular a distância entre todos os outros pontos desse cluster em específico. Então, ele vai fazer o seguinte, por exemplo, aqui eu tenho esse ponto aqui, ele vai calcular a distância, pode ser euclidiano de Manhattan, e vai calcular a distância aqui para os outros pontos dentro desse cluster. Depois ele tira a média, então é exatamente isso que ele vai fazer aqui. Eu tenho esse A de I aqui, que ele vai pegar, vai calcular a distância e vai tirar a média aqui dentro desse cluster em específico. E qual é a segunda etapa? A segunda etapa é onde ele vai fazer o seguinte: ele vai calcular a distância de cada ponto de um cluster para os outros pontos de outro cluster. Então aqui eu pego esse ponto aqui, calculo a distância dele para os outros pontos de outros clusters, pego outro ponto aqui desse cluster e calculo a distância para os outros pontos do outro cluster e assim sucessivamente. E assim eu tiro a média da distância entre os pontos de um cluster para outro. E a terceira etapa, basicamente, é calcular o score, né? Que ele vai ser a distância, mais ou menos, aqui do B de I, que a gente calcula na segunda etapa, menos o AI,
dividido sobre o valor máximo aí de A de I e B de I. Esse valor aqui, obviamente, a gente precisa ter mais de um cluster para que a gente consiga calcular esse score. E como é que a gente avalia esse score? Se o A de I for bem menor do que o B de I, então o cluster pode estar ok. Se o A de I for bem maior do que o B de I, o cluster não vai ser satisfatório, vocês concordam? Por quê? Porque se o A de I, nesse caso aqui, o A de I é a distância entre o próprio cluster. Então, ele tem que ser menor do que a distância desse cluster para um outro cluster que está separado. Então, se esse A de I for bem menor do que a distância B de I, então tá ok. Se for maior, caso contrário, esse cluster, essa configuração de cluster pode não ser adequada para a gente. Então aqui é a mesma coisa que eu estou falando, se o valor de S de I for negativo, quer dizer o quê? Quer dizer que a distância dentro do cluster está muito grande quando comparado com a distância do outro cluster. Então, beleza, sabendo disso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uso dessa técnica aqui. Vamos só revisar aqui rapidinho. Primeiro a gente calcula a média da distância entre os pontos de cada cluster, em específico. Depois a gente vai fazer a média da distância de cada ponto de um cluster para outro. E vai calcular o valor da Silhouette Score. Vai calcular esse score aqui, que vai falar para a gente se nossa configuração de cluster é legal, é bacana ou não. Então, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um range, um número de clusters que eu vou analisar. No caso, eu vou botar aqui de 2 a 6. Vou pegar o x e o y aqui lá do nosso Aries Dataset e vou fazer um for loop aqui para cada número de cluster dentro dessa lista aqui de clusters que a gente pré-determinou. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar um plot primeiramente, vou determinar a configuração aqui de um plot. Nada mais é do que isso. Para cada iteração eu vou fazer o quê? Vou calcular, vou montar o nosso cluster para esse número de cluster em específico. Então, por exemplo, vou começar aqui com 2, aqui vai ser 2. Então eu vou criar um K-means com 2 clusters, depois com 3 clusters e assim sucessivamente. Depois disso, eu vou dar aqui um fit predict. Vou criar aqui os nossos labels. Depois eu vou calcular a silhouette, a média do silhouette. Vou calcular aqui basicamente o silhouette score para a gente. Depois eu faço o silhouette aqui para cada observação que a gente vai ter dos nossos dados. Depois aqui que eu vou fazer, eu faço basicamente aqui para cada valor de for loop eu faço uma configuração aqui do cluster para que eu consiga plotar aqui de forma correta e preencher os clusters de forma específica dentro do nosso plot que a gente vai ver que dá logo em seguida. Essa parte aqui não é tão relevante aqui, porque é basicamente o que a gente vai plotar aqui no nosso gráfico para que vocês tenham ideia do que eu estou falando. Então aqui basicamente é o estilo que a gente vai utilizar no nosso gráfico. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. E a partir desses scores aqui, a gente vai selecionar a melhor configuração de cluster, não só a partir do score, mas a partir do gráfico que a gente observar ali, olha só. Então aqui para cada número de cluster, eu vou ter a média da Silhouette Score, que vai ser aqui, por exemplo, aqui 0.68, 55 e assim sucessivamente. Eu esqueci de mencionar aqui, quanto mais perto de 1 esse valor, melhor para a gente. E a partir disso a gente começa a olhar aqui o nosso gráfico, o nosso plot. Então vamos olhar aqui. Aqui nesse primeiro caso a gente tem número de clusters igual a 2. A gente tem essa configuração aqui, a gente tem esse grupo aqui e esse grupo aqui. A configuração aqui, ela de acordo com o score, parece ser ok. E o número de cluster aqui também parece ok, parece ser dois clusters distintos. Ok, vamos dar uma olhada aqui no próximo. No próximo, a gente tem 3 configurações de clusters e o score é um pouquinho menor. Aqui a gente tem 3 clusters distintos e a gente vê que consegue separar aqui de uma forma bem bacana aqui os nossos dados, os nossos grupos.
para um número 4, a gente já vê aqui, ó, um valor negativo. E aqui a gente olha o valor negativo. Ó, esse é o valor negativo. Isso quer dizer o quê? Que a distância entre um determinado cluster está maior do que a distância de um determinado ponto para um outro cluster. Então, a gente vê que já começa a ter problema, por exemplo, nesse cluster aqui, a distância desse, por exemplo, daqui para cá, a distância média, está menor do que a distância daqui para os dados do cluster mais próximo. Então, isso já começa a ter conflito aí entre os dados desses dois clusters distintos. Então, aparentemente, esse número de clusters aqui já não é satisfatório para a gente. E aqui vale a mesma coisa para o número de cluster número 5, né? Que a gente vê que tem partes negativas aqui e aqui. E o 6 também. Então, de acordo com essa validação que a gente está fazendo, a gente escolheria aqui ou 2 ou 3. Só que a gente viu lá, que no nosso método cotovelo, que o 3 ele seria bacana para a gente. Então, a partir dessas duas configurações, a gente pode escolher aqui o número de clusters para o nosso problema de sendo 3. Então, a gente monta os nossos grupos, né, 3 grupos, e agora a gente consegue explorar cada grupo de forma específica para que a gente consiga, por exemplo, fazer uma campanha mais assertiva ou fazer qualquer tipo de coisa que vocês queiram fazer com esses dados, esse grupo em específico. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês tenham gostado, dê um like e se inscreva no canal, que é super importante para a gente. E eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, fica aí um grande abraço. Valeu!